Olá, sou Tailane Soffner Berlanga de Araújo, professora de dentística do Centro Universitário do Norte Paulista, UNORP, e professora de pós-graduação da Unipós, UNORP. A pedido dos meus alunos, há algum tempo, criei coragem então de criar esse link para que vocês possam complementar as nossas aulas e estudarem um pouco mais através dos seus smartphones. Afinal de contas, a modernidade chegou e eu precisei me modernizar. Alunos, aproveitem bastante, assistam quantas vezes quiserem pelos seus smartphones, se cadastrem para tirarem as suas dúvidas para que eu possa respondê-las. Estou também à disposição de vocês nos corredores, em salas de aulas da nossa faculdade. Sejam sempre melhores do que foram hoje. Cresçam. É esse o meu desejo para vocês. Então, vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula de dentística. Nomenclatura das cavidades. Nomenclatura. Por que precisamos aprender nomenclatura? Para que nós, profissionais de uma mesma área, consigamos conversar, nos comunicar de forma correta, certa, sem interpretações, então de forma direta e clara. Segundo Mondelli, nomenclatura é o conjunto de termos específicos de uma ciência, arte ou técnica. É usado por indivíduos da mesma profissão, no nosso caso os odontólogos, como forma de comunicação sem sombra de dúvidas e sem erros. Por isso a importância de começarmos a nossa aula aprendendo a correta nomenclatura. E não tem como nós conversarmos sobre nomenclatura, falarmos de terminologia em dentística, sem citar Black. Black é o pai da odontologia. Em 1908, no seu livro Operative Dentistry, ele falou sobre os princípios gerais do preparo cavitário. Falou não, né? Escreveu sobre os princípios gerais do preparo cavitário, fez as suas classificações de cavidade, criou uma normativa para que os profissionais se comunicassem de forma correta e padronizações de procedimentos. E esses procedimentos e essas técnicas de comunicação de 1908 continuam efetivas até os nossos dias e olha, mais de 100 anos. Então, esse senhor que vocês veem na foto é o nosso Black. Vamos então recordar um pouquinho das terminologias dentísticas, que essas vocês já conhecem, sobre a nomenclatura das faces, né? Nossos dentes. Vocês sabem que os dentes, ele possuem faces, e cada face recebe o seu respectivo nome. No caso dessa imagem, nós podemos ver no dente posterior a face vestibular, que é o vestíbulo, ou seja, a bochecha, a parte que fica próximo à bochecha, o vestíbulo. Então, ela recebe esse respectivo nome vestibular, também podendo ser abreviada com a letra V. As faces proximais, onde nós temos a face que fica voltada para a parte anterior da boca, nesse caso aqui a face proximal mesial, ou também abreviada pela letra M. Para trás, na região distal, a parte posterior aqui, a região distal, recebe esse nome, e nesta parte aqui, voltada ao palato, então ela recebe o nome de palatina. No caso de dentes inferiores, este nome é lingual, por estar próximo da língua. Então, nós temos faces vestibular, mesial, palatina, distal e a superfície, essa face oclusal, que é onde ocorre a trituração dos nossos alimentos. A terminologia no caso de dentes anteriores não ocorre grandes mudanças. Todas as faces recebem os mesmos nomes, contudo, a face incisal, que faz o corte dos alimentos, é diferente no caso dos posteriores, a parte que tritura, que recebe o nome de oclusal. É a única alteração que existe, então, no nome das faces. Lembrando sempre que você pode escrever a palavra por inteiro ou apenas abreviá-la com a primeira letra maiúscula de cada palavra. Face V, M, D, I e P de palatina. Quando eu tenho faces lisas, por exemplo, o incisivo e o molar, tanto por vestibular, palatina, mesial ou distal, superfícies lisas do dente, nós podemos dividi-los em terços. Então, neste caso, nós temos 3 terços. O terço cervical ou gengival, porque ele está mais próximo à gengiva, o terço médio do dente e, no caso dos anteriores, o terço incisal e de dentes posteriores, o terço oclusal.
Nós podemos também dividir os dentes em alguns cortes, que são os planos. Nós temos o plano horizontal, que é um corte perpendicular ao longo eixo do dente, onde você corta o dente ao meio, de forma perpendicular ao seu longo eixo do dente. Nós temos um plano vestíbulo-lingual, que é um corte que é feito de vestibular para lingual do dente, de forma paralela ao seu longo eixo do dente, e o plano mésio-distal, que também corta o dente de mesial para distal ou distal para mesial, no caso também paralelo ao longo eixo do dente. Nós temos aqui, ainda observando um dente posterior, nós podemos ver em amarelo as vertentes triturantes, que são importantíssimas suas reproduções para que ocorra uma melhor trituração, uma função muito boa durante a mastigação. Além disso, nós temos em lilás aqui as cristas marginais, são áreas fundamentais de reforço, são áreas nobres do dente que dão reforço a essa estrutura. E em vermelho nós temos as vertentes lisas, elas não participam ativamente da mastigação, contudo elas facilitam o escoamento do bolo alimentar. Então é muito importante, durante a confecção de uma restauração, a reprodução das vertentes e das cristas marginais. A maioria das vezes as vertentes lisas elas são preservadas, porém quando elas foram destruídas, nós precisamos refazer, copiar essas vertentes lisas e não deixar sem, porque senão não existe uma boa mastigação pelo paciente. Com a recordação dessa parte anterior, vamos entrar especificamente na dentística, onde nós vamos passar para vocês agora o conceito de preparo cavitário. Mondelli, em 1997, ele tratou o preparo cavitário como um tratamento biomecânico da cárie e de outras lesões dos tecidos duros do dente, e que sobravam estruturas remanescentes. Estas recebem, então, uma restauração que as proteja. Essa restauração deve ser resistente e deve prevenir a reincidência de cárie. Essa restauração também deve devolver a forma, a função e estética ao elemento dentário. Como já sabemos que o preparo cavitário é o tratamento biomecânico da cárie e de outras lesões do tecido duro, é responsabilidade do profissional de odontologia fazer a remoção dessa lesão cariosa para que o remanescente dentário então possa receber uma restauração que seja resistente, que previna a reincidência de cárie, que devolva forma, função, tudo que nós já vimos. Então, só que isso existe duas formas de terminologias. Nós temos uma cavidade patológica, onde existe a presença de lesão cariosa socavada. E nós temos uma cavidade terapêutica, onde essa lesão cariosa já foi removida e já existe um preparo para que receba essa restauração. Trabalharemos então a nomenclatura das cavidades terapêuticas. Dentro dessa nomenclatura existem classificações, no caso aqui 3, que é de acordo com o número da face em que ocorre o preparo cavitário, de acordo com o nome das faces envolvidas durante o preparo cavitário e de acordo com a forma e extensão dessas cavidades que foram preparadas. Vamos exemplificar essas classificações. Então, de acordo com o número de face em que ocorre.
De acordo com o número da face, com o número de faces em que realizamos o preparo cavitário, ela recebe uma classificação. No caso de um preparo onde foi feita apenas uma das faces, por exemplo, aqui a oclusal, então envolveu uma única face. Então a cavidade tem a classificação quanto ao número de faces em simples. Quando se envolve duas faces, a classificação quanto ao número de faces torna-se composta. E quando se envolve 3 ou mais faces durante a execução do preparo, a classificação quanto ao número de faces é complexa. Continuando, temos também a classificação quanto ao nome das faces envolvidas no preparo cavitário. Então, quando você remove uma face, esse preparo recebe o nome dessas faces que foram removidas no preparo. Como aqui nessa cavidade simples, quanto ao número de faces, foi removida apenas a face oclusal. Então, o nome do preparo é oclusal ou apenas O. Quando você remove, nessa cavidade composta, quanto ao número de faces, removeu duas faces, você tem uma cavidade, no caso aqui, DO ou disto-oclusal. Pode-se falar também ocluso distal, porém existe uma padronização de sempre se começar pelas caixas proximais. Neste outro preparo chamado de complexo quanto ao número de faces, a classificação quanto ao nome das faces envolvidas seria mésio ocluso distal, MOD. Pode ser disto-ocluso mesial? Pode, mas isso não importa. Porém, existe uma padronização MOD. Estes preparos, então chamados de acordo com a sua extensão de intracoronários, podem receber restaurações diretas, como a gente viu até agora, e podem receber restaurações indiretas. Aí se recebe o nome de inlay. Inlay é essa peça cerâmica que vocês visualizam na foto. E os preparos intracoronários, preparados para receber a inlay, nós temos aqui alguns preparos para vocês visualizarem. Então, esses preparos mais extensos são considerados, então, preparo protético. Vocês se recordam que no início da aula nós dividimos as superfícies lisas dos dentes em terços, cervical, médio, oclusal. Neste caso, quando existe a destruição de uma das cúspides e a necessidade de se desgastar o terço oclusal de um dente, esse dente, então, passa a ser uma extracoronária parcial para recebimento de uma onlay. Então, aqui alguns preparos. Ou de uma coroa parcial também, que no caso desse premolar, quando se removeu toda a face palatina, preservando a vestibular. E nós temos também os preparos quanto à extensão e forma desses preparos, na classificação de extensão e forma de preparos, nós temos os extracoronários totais, que são as coroas totais. Então, existe um preparo onde se desgasta todas as superfícies do dente para se receber, então, uma restauração protética, uma coroa. Tudo certo, pessoal? A parte teórica vocês podem encontrar no blog da Tailane também, o blog Dentística Hoje, onde vocês têm toda a parte teórica. E as dúvidas que estiverem, tragam a mim ou se cadastrem para a gente poder conversar e responder de forma online também, certo? Sejam bem-vindos à Nova Unorp e é um prazer muito grande tê-los aqui. Vamos ser cirurgiões dentistas com CD maiúsculo, porque como a minha frase é dentistinha, eu não formo.